Linha do tempo, educação especial. Evolução histórica da educação especial, dos primórdios até a Idade Média. Por volta de 4000 a.C., as crianças deficientes eram sacrificadas. Já no tempo dos Césares, os deficientes eram usados para trabalhos humilhantes em circos. Por volta do século XIII, houve a criação da primeira instituição para abrigar deficientes mentais. Um século depois, a primeira legislação sobre os cuidados a serem tomados com a sobrevivência e principalmente com os bens dos deficientes mentais foi criada. Agora veremos a evolução histórica da educação especial da Idade Média até o século XX. Em 1526, foi publicada a obra sobre as doenças que privam os homens da razão. No século XVII, as instituições religiosas começaram a oferecer assistência aos deficientes. Em 1650, Thomas Willis descreveu pela primeira vez a anatomia do cérebro humano e afirmou que a idiotia e outras deficiências eram produto de alterações na estrutura do cérebro. Em 1770, E.P. funda a primeira instituição especializada em surdos mudos. Em 1784, Valentim funda o Instituto Nacional de Jovens Cegos. Já em 1818, Esquirol diferencia demência, doença mental, e amência, deficiência mental. Em 1866, foi publicada a obra Observations on Ethnic Classification of Idiots, em Londres, de Langdon Down. Essa obra tornou célebre o seu autor por descrever a síndrome de Down, que até então era chamada mongolismo. E agora falaremos da história da educação especial no Brasil até 1950. Em 1600, houve a primeira forma de atendimento escolar para pessoas com necessidades especiais. Em 1824, a nossa primeira Constituição, ela privava o incapacitado físico ou moral do direito político. Em 1854, teve a criação do Instituto dos Meninos Cegos, que em 1890 mudou o nome para Instituto Nacional dos Cegos, e um ano depois mudou o nome novamente, dessa vez para Instituto Benjamin Constant. Em 1828 foi criado o Instituto de Cegos Padre Chico. Especificamente sobre os deficientes visuais, em 1942 o Instituto Benjamin Constant editou em braille a Revista Brasileira para Cegos. Em 1943, houve a instalação da imprensa braille. Em 1946, a portaria ministerial equiparou o curso ginasial mantido pelo IBC ao ginásio comum, dando início ao ensino integrado para cegos. No mesmo ano, houve a distribuição de livros impressos em braille. E um ano depois, o primeiro curso de especialização de professores na didática para cegos. Falando especificamente dos marcos para os deficientes auditivos na história da educação especial no Brasil, até 1950, em 1861, foi criado o Instituto dos Surdos Mudos. Em 1882, o imperador convoca para discutir a educação das pessoas com deficiência. Em 1927, foi criado o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Já em 1921, foi criado o Instituto Santa Terezinha. Em 1935, houve a criação da Escola Estadual Instituto Pestalozzi. Em 1952, houve a criação da Escola Municipal Helen Keller. E em 1954, o Instituto Educacional de São Paulo foi criado. História da educação especial no Brasil até 1950. Continuando com os marcos, dessa vez falaremos dos deficientes físicos.
Em 1931 e 1932, houve a criação de uma classe especial na Escola Mista do Pavilhão Fernandinho da Santa Casa de Misericórdia. Em 1943, houve a Fundação Escola São Francisco. Em 1950 e 1959, foram instaladas mais duas classes para deficientes físicos. E ainda em 1950, foi criada a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. E os deficientes mentais também tiveram alguns marcos na história da educação especial no Brasil até o ano de 1950. Em 1874, o Hospital Estadual de Salvador foi criado. Em 1887, foi criada a Escola México. No século XX, houve publicações e trabalhos técnicos e científicos voltados para os deficientes mentais. Em 1926, foi criado o Instituto Pestalozzi. Em 1954, foi criada a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Em 1967, a Clínica de Diagnóstico e Terapia dos Distúrbios do Desenvolvimento Mental, CLIDEME. E em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial. Estes foram os marcos da história da educação especial no Brasil até 1950. E agora nós veremos os marcos da história da educação especial no Brasil após 1950. Em 1957, houve a criação da Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro, SESB, no Rio de Janeiro. Em 1958, houve a criação da Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão, também no Rio de Janeiro. Em 1960, inicia-se a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais, CADEME. No ano de 1971, foi aprovada a Lei nº 5.692, a qual, no seu artigo 9, previa tratamento especial aos excepcionais. A partir daí, a educação especial começou a ter destaque. Em 1972, teve a criação do Grupo Tarefa da Educação Especial. Em 1973, houve a criação do CENESP, Centro Nacional de Educação Especial, e a partir daí foram extintas as campanhas nacionais. Em 1975, foi aprovada a Portaria número 550, de 29 de outubro de 1975, pelo Regimento Interno. A organização, competência e atribuições do CENESP foram determinadas nesta portaria. Em 1981, houve a transformação do CENESP em Secretaria da Educação Especial, SESP. Em 1990, houve a reestruturação do Ministério da Educação. Assim, a SESP foi extinta e as suas atribuições foram transferidas para a CENEB, Secretaria Nacional de Educação Básica, através do Departamento de Educação Supletiva e Especial. Já em 1992, houve a reorganização dos ministérios e reativação da CESP. No entanto, agora a CESP passou a ser órgão do Ministério da Educação e do Desporto. E esta foi a linha do tempo da educação especial.
Em 1990, houve a reestruturação do Ministério da Educação. Assim, a CESP foi extinta e as suas atribuições foram transferidas para a CENEB, Secretaria Nacional de Educação Básica, através do Departamento de Educação Supletiva e Especial. Já em 1992, houve a reorganização dos ministérios e reativação da CESP. No entanto, agora a CESP passou a ser órgão do Ministério da Educação e do Desporto. E esta foi a linha do tempo da educação especial.